Segura que é nós, tá no ar o teu programa que veio falar de seguros de uma forma descontraída, descomplicada, leve, animada. E para isso eu nunca venho sozinha, porque vocês aí já sabem, né? Eu sempre trago ele aqui comigo, o grande mestre Maurício. Fala, Jéssica, tudo bem? Galera, certo. muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Segura que é nós, onde habitualmente a gente costuma fazer no início do programa várias promessas que os nossos convidados aí vão ajudar a cumprir, né, Jéssica? Exatamente. Mas antes das promessas, né? Antes de promessa e antes de contar, porque tem novidade também hoje aqui, tem bastante coisa para contar de novidade. Tem, gente, já podemos começar a contar algumas novidades? Não, porque antes tem Tem uma coisinha antes que a galera tem que fazer, né? Importantíssimo. Os astronautas aí do Segura que é nós, gente, não esquece, dá o teu like, te inscreve no canal, acompanha a gente lá no Instagram, no @Segura que é nós. E se tu quiser vir aqui nesse estúdio lindo, maravilhoso, Como Segura é que é faz, nós, Jéssica? manda um e-mail lá no Gmail, né? seguraqueanós@gmail.com, ou chama a gente no direct pra contar a tua história, né? Quem sabe tu tem a oportunidade de estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho mais do teu produto, da tua empresa, trocando aquela ideia esperta. A gente tá tanto no YouTube quanto no Spotify, então só vem com a gente, né, Maurício? Repete o e-mail pra galera. seguraqueanós@gmail.com. Galera, a gente vai dar um spoiler para vocês do que tá por vir aí nesse episódio de hoje. Iniciando com algumas das promessas que a gente estava começando a falar agora inicialmente, né? Mas a gente tem novidade, né, hoje? Muitas novidades. Vamos falar das novidades antes das promessas? Vamos falar. Então, Eu acho que é melhor novidade. E a primeira delas, como vocês já devem estar percebendo aqui ao redor, né? Estamos no nosso estúdio novo aqui, episódio trazido através do estúdio novo, né? Que a gente está inaugurando nesse programa de hoje, né, Gé? Além disso também, nós temos o primeiro convidado, a primeira participação online. Ele está online conosco lá da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, né? Exato. Nosso primeiro desafio aqui com um convidado online, gente. A gente não tinha feito essa ainda. Usando a tecnologia e a inovação que a gente viu lá nos episódios anteriores, né, gente? Perfeito, né, Maurício? E além disso, temos também uma terceira novidade, e essa, gente, a gente vai pedir para vocês ficarem nos acompanhando do início ao fim, porque essa novidade, ela vai surgir a qualquer momento durante o nosso bate-papo, né, Gé? Já nem eu sei dessa novidade aí. Então, segura que é nós, segurem aí que é nós, e nos acompanhem até o final para acompanhar essa terceira novidade, que você é astronauta, membro do nosso canal, vai gostar, eu tenho certeza absoluta. Tá, então agora tu conta o que tu vai prometer pra galera. Tu é o senhor das promessas, né? Jéssica, antes de começar a fazer as promessas, né? E aqui as promessas não são de políticos porque a gente cumpre elas, né? A gente gostaria de lembrar a vocês de algo que está acontecendo no mercado e que é muito impactante, que é o crescimento da energia sustentável. E nela, um tipo de energia que é a energia solar. Gente, a cada ano que passa, o crescimento de instalações de equipamentos de energia solar, os sistemas fotovoltaicos, né, como a galera chama no mercado, cresce exponencialmente, seja para residências, seja também no ramo empresarial. Sempre voltado ao quê? Sustentabilidade e economia, retorno financeiro, né? Exatamente. Mas depois que a gente instala o equipamento de energia solar na casa da gente ou na empresa, a primeira promessa, hoje, você vai descobrir quais serão os tipos de eventos ou os riscos, né, que esses equipamentos estão sujeitos, né, de acontecer. Além disso, o chamado sinistro, como a gente chama no seguro, né? Quais são os tipos de sinistro que podem acontecer aí com o seu equipamento de energia fotovoltaico? E ainda, Jéssica, descobrindo quais são esses tipos de eventos, será que existe seguro específico para protegê-los? Não sei, será que tem? Vamos descobrir hoje com o nosso convidado. E a terceira promessa que a gente vai fazer, dentre várias outras, é: você aí que quer trabalhar com instalação de energia solar, quer trabalhar talvez com seguro de energia solar, que a gente não sabe ainda se existe, né? Vamos descobrir com o nosso convidado. Quer entender mais como é que funciona esse mercado? Será que existe algum curso, alguma formação, uma plataforma de educação que é possível fazer com que você aprenda mais? Olha aí, cheio de promessa. E qual é o nome do nosso episódio, então, hoje, hein? Então, o episódio de hoje, qual será, Jéssica? Seguro de energia solar. Será que a gente tem seguro para isso, né? Tem proteção para isso? Mauro, filho, trouxemos o cara da energia solar para falar aqui com a gente.
Mauro, seja bem-vindo ao Segura Que É Nós. Conta primeiro, antes de mais nada, né? Não vamos responder ainda essa pergunta, se tem o seguro ou não. A gente quer saber aqui, quem é o Mauro? Ah, legal. Bom, obrigado pelo convite, Jéssica, Maurício. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Quero ver essa tal dessa luva do Hulk aí, que já rolou um sinistro aí, então quero ver como é que funciona esse negócio. Mas, bom, quem sou eu? Eu moro em Curitiba, né? Tô falando aqui de Curitiba. E esse é um dos legados aí da pandemia, a gente agilizar, né? Claro, ia ser muito mais legal estar aí pessoalmente, batendo papo com vocês presencialmente, mas a gente dá os nossos pulos aí, a gente consegue agilizar usando aí a tecnologia para conseguir conversar de uma forma mais rápida. Moro em Curitiba, sou fundador da Eletrum. A Eletrum é uma corretora de seguros, na teoria, né? Então, enfim, cadastrada na SUSEP, toda a parte legal, tudo certinho. A gente trabalha com algumas seguradoras, mas o nosso dia a dia é bem diferente de uma corretora de seguros tradicional. Eu trabalhei por mais de 10 anos numa corretora de seguros tradicional, então conheço a rotina de trabalhar com várias seguradoras, fazer vários tipos de seguro, atender aí vários tipos de clientes. E hoje a Eletrum, ela é ultra nichada, a gente só faz, e aí já vou responder aí a novidade aí, a indagação do Maurício, né? A gente só trabalha com isso, Maurício, a gente só faz seguro para equipamento de energia solar. Essa era uma pergunta que a gente tinha para te fazer, Mauro. Quais são Mas antes, Mauro, eu queria explorar um pouquinho mais a tua jornada. A gente queria saber um pouquinho mais da pessoa Mauro Filho, né? Como é que ele chegou, né, Jéssica, nesse mundo? A gente estava conversando um pouco antes do nosso programa iniciar, né? Que ninguém, em sã consciência, hoje nasce e caminha lá para a formação lá e pensa em ser profissional de seguros, né, Mauro? Antes da Eletrum, Mauro, como é que tu ingressou? Como é que tu descobriu dentro desse mercado? Eu acho que ninguém pensava, eu concordo com você, eu nunca pensei, mas tem alguns, hoje, né, principalmente no momento atual, onde essa questão de empreendedorismo, isso está assim, muito sendo difundido, existe já uma educação já levando as pessoas para esse lado de empreender. Eu acho que pode ser que mude um pouco isso daqui para frente, que as pessoas comecem a pensar em seguros, porque de fato, quando a gente fala de seguro, é algo assim, a primeira impressão que vem é assim, um cara engravatado ou uma moça num terninho, aquele troço formal, o senhor, vossa senhoria, aquele troço chato, quadrado, protocolo, carimbo, não é isso? Já afasta, né? Já começa afastando do público, né? Geral, então, essa visão. E tudo isso que é chato, que traz ali, tem algum ponto de atrito, que não é legal, tem oportunidade, né? Então, enfim, eu recentemente precisei contratar um plano de telefonia móvel novo aqui para a Eletrum, e é um parto também, é um troço assim que não faz o menor sentido, né? Então, assim, todos esses segmentos onde a prestação não necessariamente a prestação de serviço, não a pessoa que está ali prestando o serviço, mas, né, onde são coisas burocráticas ou ainda que o cliente final não está habituado, não sabe e nem quer saber na prática, não quer saber, né? Isso daí abre oportunidade. Então, acho que, enfim, daqui em diante, com essa pegada aí de, né, fintech, healthtech, insurtech, né? Financeira era um troço, né, que é troço mais chato que banco. O banco estaria pau a pau com seguro, né? E hoje as fintechs aí já vieram um pouquinho antes e já estão aí bem dominantes no mercado. Então, eu acho que com seguro, daqui para frente, a gente vai ter um movimento parecido também. Então, vai ter, acho que, gente aí já pensando com outros olhos, mas concordo. É algo que, enfim,
Eu nunca tinha pensado, apesar de que, Maurício, né, eu nasci numa família de securitário, então meu pai foi securitário, sempre trabalhou em seguradora, executivo de seguradora, fez carreira, e aí ali no começo dos anos 2000 ele fez essa transição, abriu a corretora dele, e aí eu iniciei na área de seguros em função disso, né? Legal. Familiar, no meio familiar já. No meio familiar. Né? Meu pai queria que um dos filhos fosse trabalhar com ele, por questão de sucessão posterior e tal. E aí, nessa época, eu era publicitário, trabalhava em agência de publicidade, diretor de arte, início dos anos 2000, internet ainda muito, essa parte de e-commerce e tal, muito embrionária, né? Embrionário, né? A gente trabalhava muito com mídia offline, fazia muito anúncio de jornal, outdoor, mídia TV mesmo, mas internet muito pouco, ainda muito no início. E aí eu, enfim, já morava sozinho, tinha saído de casa, e meu pai com esse pedido recorrente, então ele queria, né, sempre que a gente se encontrava, tal, eu almoçando na casa dos meus pais, alguma coisa assim, ele vinha com esse papo, com essa ladainha, que queria que um filho fosse trabalhar com ele. Eu sou o filho mais velho, então ali os meus irmãos ainda eram muito novos, muito jovens, era uma indireta ali para mim, né, e aí isso foi em 2007, eu já não estava mais estudando à noite, e aí eu falei para ele o seguinte: pai, então vamos fazer o seguinte, você paga esse curso aí, você que precisa fazer um curso, era Funenseg ainda, né? Fundação o que é a Funenseg Nacional Escola de Seguros. Já pega a luvinha do Hulk aí, já vamos deixar pronta aqui. Pega lá, Fundação Nacional Escola de Seguros. E aí eu falei, tá bom, vou fazer esse curso aí, mas não sei se eu vou trabalhar com você, depois a gente vê, se eu gostar. E aí fiz o curso, e aí tem um outro fator também que foi muito determinante aí, porque no meio do ano eu comecei a namorar com a minha esposa. Vai dizer que ela trabalhava Caroline. Com seguros também, a Carol. Não. Com a Caroline, minha esposa, né? Hoje a gente tem 2 meninas, a Maria Antônia e a Maria Augusta. E aí o namoro começou a ficar sério e tal, e aí eu comecei a avaliar as possibilidades aí financeiras que eu tinha lá trabalhando na agência e tal. Enfim, ia ficar meio difícil de pensar em constituir família e tal, Sim. né? Então acabou o ano, terminei o curso, me formei corretor de seguros, e aí pedi demissão da agência que eu trabalhava e fui trabalhar nessa corretora que meu pai tinha fundado, chamada Famacor, existe até hoje aqui em Curitiba, Famacor. Corretora generalista tradicional, e fiquei por lá por uns 10 anos, mas sempre já nessa época, Maurício e Jéssica, lá em 2007, por aí 2008, 2009, eu comecei a ouvir termos que hoje são corriqueiros, mas que eram novidades, né? De startup, crescimento exponencial, ganho de escala, MVP, Sim. validação, hipótese, pivotar, começou a surgir esse tipo de termo, né? E aí eu comecei a estudar isso, entender o que era, e fiquei assim, meio que obsessivo ou ficcionado com isso. Eu falei, bom, vou escalar a Famacor. E aí, enfim, levou uns 10 anos mais ou menos, né? Então tem uma frase legal do Sam Watson, que é o fundador do Walmart, né? Que fala que o Walmart é um negócio que deu certo da noite para o dia depois de 10 anos. A Electron é mais ou menos assim. Então, eu percebi que uma corretora de seguros tradicional é escalável, né? Não escala pelo modelo do negócio, não tem nada de errado com isso, né? O Steve Blank também fala, a little nice business, é um little nice business e tem seu valor, enfim, não é uma questão de certo ou errado, bom ou melhor, são características do negócio. E aí, enfim, isso daí surgiu como alicerce para a criação da Electron.
surgiu daí com já um modelo bem diferente. Mas foram oportunidades que surgiram dentro desse meio de energia solar que tu vislumbrou essa necessidade da criação do elétrico. Como é que a Electron surgiu dentro desse contexto que tu trouxe para a gente? Bom, isso tem a ver com a criação do produto em si, né? Surgiu de uma demanda que chegou um dia ainda lá na Famacor. Um dia tocou o telefone lá e era um integrador, então eu segurei, mas vou desmistificar também o termo da Solar aí também, né? O integrador é a empresa de engenharia aí que atende os clientes finais, então que projeta sistemas fotovoltaicos, faz a instalação, homologação, né? Então, se você for instalar um sistema fotovoltaico na sua casa, você vai falar com um integrador. O integrador vende o produto de sistema de energia fotovoltaico, né? Isso, ele faz a instalação e tal. E existe o distribuidor, que é o importador, o cara que aí, de fato, comercializa os equipamentos. E aí ele perguntou se a gente fazia seguro para placa solar. Olha aí. Provavelmente clientes que já haviam questionado, né, a empresa, né? E aí, cara, a gente foi pesquisar isso, enfim, foi um modelo tradicional, trabalhava, sei lá, com mais de 20 seguradoras e tal. E naquela época, de fato, ninguém tinha um produto específico para isso. Nenhuma seguradora. Um enquadramento específico para isso não existia. A gente levou essa demanda para algumas das companhias que tinha maior ali relacionamento e tal. Dentre elas, a Liberty era uma delas. E aí, enfim, a gente fez mais algumas reuniões ali. Inclusive, lá no início foi até o meu pai que conduziu isso. E eles falaram assim, tá bom, a gente vai pensar, vamos avaliar aqui. Enfim, mas era só uma demanda de mercado. E aí passaram-se alguns meses, e aí eu lembro muito bem, foi em abril de 2019, eu me lembro bem que foi em abril, porque eu estava indo a Florianópolis, eu estava em Balneário Camboriú, tinha ido para lá em Balneário Camboriú, tentar desenvolver um outro tipo de modelo de negócio para administradoras de condomínios, não tinha nada a ver com energia solar, mas já era, enfim, um modelo diferente. E aí passei uns dias lá em Balneário Camboriú, visitando algumas administradoras e tal. Tem um primo que mora lá que é corretor de imóveis. E aí a gente fez um tour lá em algumas administradoras e tal, tentando criar um modelo diferente para eles. E de lá eu ia para Florianópolis porque tinha uma reunião do Conselho de Corretores da Liberty. Então a Liberty tem um conselho de corretores, ela convida alguns corretores para fazer parte desse conselho. Tinha sido convidado para participar, e era a reunião do Conselho dos Corretores da região sul, né? Então tinha Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e a galera ia se reunir lá no hotel em Florianópolis, basicamente para ficar lá uns 2-3 dias dando ideia para a Liberty, né? E eu tô na estrada chegando já em Florianópolis, toca meu telefone, e era o Edu, meu gerente de contas da Liberty, e ele fala o seguinte: cara, lembra aquela parada de seguro para placa solar? Falei, lembro. Falei, então, a matriz falou aqui que quer fazer, a gente ainda não tem produto, não tem nada, mas se tiver alguma outra demanda, traz para a gente ver o que dá para ser feito. E aí, enfim, tá bom, beleza. Cheguei lá no hotel e aí era a primeira reunião dessa turma do conselho, né? Esse conselho, ele é renovado de tempo em tempo, e aí nem todo mundo se conhecia, e a gente marcou de fazer um happy hour no bar do hotel mesmo, e a gente desceu lá, tava tomando uma cerveja e conversando com... É aí que nascem as ideias, né, Mauro? Os negócios nascem aí sempre, né? Então tem que fazer happy hour. É uma boa desculpa para fazer happy hour. E aí eu tava conversando com esse corretor, e a gente tava falando de inovação e tal, e eu contei essa história para ele, e ele falou assim, cara, eu sou genro do Aldo. Né? Eu falei assim, tá,
E daí, ele falou, não, é sério, eu sou casado com a esposa do Aldo, eu sou casado com a filha do Aldo. Eu falei, Quem é Aldo? Quem é esse que é o Aldo? Vou pegar. Ele falou, você não conhece o Aldo? Não conhece o Aldo? Eu falei, não faço ideia. O Aldo é o maior distribuidor de equipamento de energia solar do Brasil. Olha só. Né, aqui de Maringá. Aí eu falei, bom, então vamos fazer um negócio aí pro Aldo. Aí nunca rolou, não deu certo, isso daí não evoluiu, mas foi assim onde realmente ali fecundou o óvulo, né? Onde começou ali a se formar o embrião, aí de fato modelar uma pólice específica para isso. Né? Em paralelo a isso, quando eu voltei, eu pedi indicação para um monte de gente, de pessoas que trabalhavam com energia solar, porque eu não conhecia ninguém, né? Então, logo que eu voltei dessa ida lá para Florianópolis, eu mandei uma mensagem em todos os grupos de WhatsApp que eu estava, pedindo indicação de pessoas que trabalhavam com energia solar. E aí comecei a conversar com essas pessoas e eu falava assim, Jéssica, me chamo Mauro, eu trabalho com seguros, e o Maurício, que é nosso amigo em comum, me passou teu contato, sei que você trabalha com energia solar. A gente está tentando criar um seguro para isso. Faz sentido para você? Precisa? Alguém já pediu? Já aconteceu alguma coisa? O que pode acontecer? E foi assim que surgiu. E aí, dando esse feedback assim, muito forte para a Liberty nessa modelagem do produto que hoje é um produto de varejo, está lá no portal da Liberty, disponível para qualquer corretor. Mauro, então a Electron hoje, ela existe, conta um pouquinho para o nosso público, para a nossa audiência, ela existe para oferecer soluções de seguro para equipamentos de energia solar, ou quais são as outras? Existem outras soluções que também vocês oferecem, ou é mais voltada para esses equipamentos? Só energia solar. Então, pegando o gancho aí, Maurício, e aí, enfim, começou a desenvolver o produto. Inicialmente lá com a Liberty, depois surgiram outras companhias também. E aí o negócio começou a ganhar escala. Começou a ter volume, ter tração. Começou a crescer e crescer rápido. Houve uma resposta do mercado positiva. E aí, ainda, enfim, dentro da Famacor, ganhou certa escala. Até chegou um momento que, enfim, eu sentei com meu pai, a gente decidiu separar completamente as operações. O que já estava sendo feito via Famacor migrou para a Electron, e a Electron aí nasceu, né, foi planejada aí desde a sua criação para atender exclusivamente esse mercado. Então, especialista hoje, se desvinculou da empresa de teu pai para ser especialista dentro desse ramo. Isso. Então, saí da operação da Famacor, abri a Electron, e a Electron atende exclusivamente esse tipo de demanda. Né? Então, tem algumas diferenças aí da Electron para uma corretora tradicional. Né? Várias, né? Inclusive, Mauro, aproveitando que tu trouxe essa questão de ser diferente, né? Vocês têm uma contratação que também pode ser feita de forma online, né? Pelo próprio site da Electron, no qual eu, consumidor, consigo me servir, né? Eu, segurado, posso lá fazer a compra. Isso. E também tem uma particularidade que é por ser uma corretora 100% home office, né? Então, assim, hoje é muito difícil tu encontrar no mercado corretoras que trabalham 100% home office, né? A corretora, ela preza muito pelo presencial, né? O presencial é aquela conexão, enfim. E a gente vê que o modelo de vocês também é diferente nesse sentido, né? O que tu encontra de dificuldade também, de pontos positivos nesse modelo que tu tá atuando, né? Como é que faz para manter a cultura, fazer a gestão desse negócio 100% remoto? É um desafio, Jéssica, é algo que eu, assim, me preocupo bastante, tomo bastante cuidado com essa questão. Hoje, nós somos em 11 pessoas, né? Tem uma vaga que está em aberto, em processo de recrutamento e seleção, então
muito em breve, nos próximos 15 dias, a gente vai ter mais uma pessoa aí entrando no time. Seremos em 12 pessoas. Essas 12 pessoas tem 3, contando comigo, 3 pessoas em Curitiba, mas aqui em Curitiba também é remoto, e foi por acaso, enfim, por coincidência. Tem a Viviane, que está em Pelotas. Em Santa Catarina a gente tem a Fran em São José, ali do lado de Florianópolis. Aqui em Curitiba tem a Bruna e a Denise. Aí no interior de São Paulo tem o Jailson em Ribeirão Preto, tem a Bia em Santo André, a Sueli em Jundiaí, a Letícia em Araraquara. Aí temos o Paulo no Rio de Janeiro e a Giovana em Goiânia. Esse é o nosso time hoje. 100% remoto. E assim, outra coisa que é bem diferente, tá? O time de marketing, hoje tem 3 pessoas dedicadas exclusivamente para o marketing, e essa vaga que está em aberto é para o time de marketing também. Então, no nosso time de marketing, a gente tem um analista de growth, que é a Bruna, temos uma copy, que é a Fran, e um designer, que é o Jailson, e a vaga que a gente está para preencher é de um social media, para cuidar só das redes sociais, e o tráfego ainda é terceirizado, a parte do tráfego. Então, teria mais uma pessoa aí no marketing, mas que cuida só do tráfego. Então, a gente é uma corretora que quase metade do quadro é dedicado ao marketing. Show de bola. Visibilidade, né? Marketing é essencial, né? Mauro, uma coisa que a gente tem muita curiosidade de saber de ti, consequentemente, eu acredito que todos o público que está nos assistindo agora também tem, é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, tu já nos ajudou a cumprir a primeira promessa aqui, né, Jéssica, que é trazer que de fato existe sim, a segunda promessa, aliás, né, que de fato existe sim um produto de seguro específico, né, para proteger os equipamentos fotovoltaicos, né, os painéis de energia solar. Mas agora, geralmente quando o consumidor adquire um produto, né, as empresas, em alguns produtos, fornecem um determinado tipo de garantia, né, de proteção, né, do equipamento, né, durante um determinado tempo. Queria saber de ti, o que acontece com os integradores? Eles oferecem algum tipo de garantia para o equipamento? Por que então, e se oferecem, por que então eu deveria contratar um seguro? Legal. Essa é uma dúvida que no começo, Maurício, lá quando estava conversando com o pessoal e pedindo esse feedback, eu recebia bastante esse tipo de resposta, né? Falava assim, não, seguro, mas para que seguro se já tem a garantia do fabricante, né? Então, vamos mudar esquece placa solar, vamos pensar em carro, tá? Para ficar bem claro. Quando a gente compra um carro zero, sei lá, fala um carro massa aí, o próximo carro que você vai comprar aí, Maurício, que sei que você já está de olho aí, já está querendo trocar de carro. Vou sonhar bem alto. Como a gente não tem patrocínio, vou colocar a Ferrari. Tá bom. Você vai comprar uma Ferrari. Você vai numa concessionária, vai sair Porsche, com a sua Ferrari. A Jéssica diz, Porsche. Ou uma Porsche aí. Certamente você vai ter uma garantia de fábrica, né? Então, às vezes, sei lá, 3, 5 anos, normalmente. Perfeito. Agora, você saiu da concessionária, parou na esquina, chegou um cara e te bateu na traseira. A garantia do fabricante vai atender essa colisão, né, essa batida? Não, né? Porque a garantia do fabricante ela vai responder por defeito de fabricação. Então, você saiu na esquina, o carro morreu, pifou, não está mais andando, tem algum problema mecânico, a garantia do fabricante vai te atender. Agora, se roubarem teu carro ou se baterem, né, ou separar e deixar ele estacionado e der um vento, um temporal e cair uma árvore em cima dele, alguma coisa assim, a garantia não vai te atender, é a tua apólice de seguro que vai te atender. E a mesma coisa com o equipamento de energia solar. A gente pode dizer então, Mauro, que é muito perfeita a tua analogia, né, para o nosso público entender de casa aí,
que o fabricante ele vai dar aquela garantia sobre os vícios, que a gente chama, né? O funcionamento do equipamento que deve operar sem que nenhum transtorno ou sinistro, um risco externo aconteça a ele que deixe de funcionar, né? É isso que está querendo nos dizer. Então, fora essa garantia que é tradicional, a básica, no exemplo do automóvel, que tu citou muito bem, que geralmente é a garantia do motor, né? Que eles dão ali, mas pode acontecer inúmeros outros tipos de eventos que o fabricante não vai dar esse aval. Então, por isso é importante a contratação de um produto específico, né? E como é que funciona? Conta pra gente, Mauro, como é que funciona, então, esse seguro de energia solar específico? E outra coisa, Mauro. Vamos te botar na berlinda agora, Mauro. Existem outros ramos de seguros, né, sem ser o de equipamentos de energia solar, de equipamentos, que a gente costuma chamar que são os ramos de seguros patrimoniais, né, Jéssica? O que é os ramos patrimonial, residencial, né? Empresarial, né, que protege o patrimônio aí. Sendo proteção de um patrimônio, o equipamento da gente, logicamente, também faz parte compõe o patrimônio, né? Esses tipos de seguro, Mauro, eles já não oferecem a proteção para esse tipo de equipamento. Por que eu deveria contratar, então, um tipo de seguro específico para cobrir o meu sistema de energia? Quais são as vantagens? E aproveita e traz para a gente um pouquinho de como é que funcionam as coberturas, tem assistência 24 horas também, a exemplo do que esses outros seguros também provém, né? Legal. É boa essa pergunta, tá, Maurício? É muito legal. E a resposta é sim e não, ou parcialmente. E eu vou explicar por quê. Imagina, vamos pegar aí um seguro residencial, né? E aí porque tem muito C, e aí fica complicado. Então, assim, algumas companhias vão dar algum tipo de cobertura para o sistema fotovoltaico, mas vai ser sempre parcial, com franquias, e aí, né, a franquia é a participação do cliente aí no prejuízo, a seguradora paga um pedaço e a franquia, né, o outro pedaço é o cliente que paga, né, e sempre de uma forma parcial. Então, por exemplo, tem seguradora que no seguro residencial vai cobrir a placa, mas não cobre o inversor, que é um outro componente do sistema fotovoltaico. Já entra os primeiros C, né? Tem seguradora que cobre incêndio, mas não cobre o vendaval. Tem seguradora que cobre se a placa estiver no telhado da casa, se estiver instalado em outro local do terreno, não vai cobrir. Então, assim, e aí algumas vão cobrir algum tipo de evento, né, de forma parcial. Você vai entrar numa franquia que é muito maior do que uma franquia de um produto específico, e aí você tem um pepino, porque assim, e aí é um pepino tanto para o corretor quanto para o cliente final. Algumas cobrem isso mediante a contratação de uma cobertura adicional, outras não precisa, então tem um monte. E assim, e para a residência é uma coisa, para condomínio é outra, para a empresa é outra, comércio e serviço, então. E aí, qual que é o problema disso tudo? Imagina que hoje o Maurício instalou um sistema na casa dele, a seguradora que está o seguro da casa dele vai cobrir alguma coisa que para você é o suficiente. Falar, tá bom, para mim assim tá bom. Sim. Aí vai vencer o teu seguro. Aí por algum motivo, na tua seguradora atual, o custo subiu bastante. E aí o teu corretor vai te apresentar uma outra opção. Aí nessa outra seguradora, será que cobre? E o que cobre? Precisa adicionar isso, contratar alguma cláusula específica para o equipamento, né? O que vai cobrir? Se roubarem, vai cobrir, porque é um equipamento que está ao ar livre, né? Então, via de regra, tudo que está para fora da residência não estará amparado pela cobertura de roubo. Aquela cláusula, então, né? Bens ao ar livre não são cobertos, né, pelo seguro. É aquela coisa, assim, sabe quando tem algumas seguradoras que te dá a opção de fazer o seguro da casa junto com o do carro. Você faz o seguro do carro lá e contrata um seguro michuruca para casa junto. É a mesma coisa. Você nunca vai ter o melhor seguro da tua casa se você fizer desse jeito.
e você nunca vai ter o melhor seguro para o teu equipamento se você fizer junto com o teu seguro do imóvel, né? Então, qual que é a minha sugestão, seja para cliente final, seja para corretor, né? Faz um bom seguro para o imóvel, faz um bom seguro para o equipamento. E você São vai equipamentos ter aí, caros, né, Mauro? Não dá para ficar à mercê de uma, como tu trouxe para a gente, dá para entender que seria uma extensão, um seguro que estende uma proteção básica ao equipamento, mas não completa. Isso. Até é importante, né, fazer um gancho com isso. Na pergunta do Maurício, ele trouxe, né, por que a gente deve contratar, então, um produto específico, né, e não cobrir ele, amparar ele nos produtos empresarial, residencial, né, e eu gostei da fala do Mauro, que ele traz ali, né, que a gente tem vários CIS, várias regras, e isso afasta na hora que tu vai ofertar um seguro, né, imagina tu ter que perguntar para ele, né, ou pesquisar as regras de cada companhia, né? E tem companhia até que, inclusive, se distribui energia para outro local que não seja o local que está instalado, também não te dou amparo. Então, olha a quantidade de regra que a gente tem. E aí, num produto específico, tu faz lá a contratação e tudo certo. E outro ponto bem importante, né, Maurício? E aí o Mauro também vai poder me confirmar. Mas quando tu faz uma contratação que não é correta, né, ou que não vai me dar um amparo integral daquele bem, tu está investindo, tu está fazendo muitas vezes o financiamento desse equipamento. É caro, né? E tu tá lá, tu já fez a tua contabilidade, tu já, né, fez lá o tempo de retorno desse investimento, o quanto tu vai economizar com energia solar, né, o quanto tu vai economizar na tua conta de luz. E aí, se tu tiver um sinistro no qual o equipamento não está gerando luz, cara, tu tem o financiamento para pagar. A tua conta de luz vai voltar a ser o mesmo valor que antes, né? Então, olha quantos prejuízos tu tem. Tu vai ter que pagar financiamento, pagar conta de luz. Então, vale a pena, né, a gente optar por fazer um seguro certinho, com todos os amparos, né? Eu sempre comento isso. Olha quantos riscos a gente está assumindo se a gente não fizer um... Vários, né? A gente talvez nem saiba, né? Talvez não tenha nem consciência desses tipos de risco, né? Mauro... Eu ia perguntar. Eu queria saber deles, mas afinal de contas, quais são os amparos, né? Que a gente chama coberturas no seguro, né? Não sei se é isso que queria falar. Quais são os amparos que legal. A gente tem aí desse equipamento? Bom, eu vou falar para vocês o que a gente mais atende aqui, tá? E a gente atende, assim, bastante sinistro. Até antes de eu falar, vou fazer uma pergunta para vocês, aí vocês podem chutar, tá? Vocês têm ideia, pode falar um número aleatório aí. Tá. Quantos sinistros a gente atendeu nos últimos 12 meses? Nossa, de energia solar. Chuta aí, Jéssica, quantos sinistros? Em todo, somente vocês, só a elétrica. Só a gente, nos últimos 12 meses, não é no acumulado, nos últimos 12 meses. Eu vou chutar aqui, vou arriscar, Jéssica, tá? Aí. Vou chutar... Chuta alto. 12. Um por mês, eu acho. 12? Foram 1.015, Maurício. Meu Deus. Olha aí, eu ia chutar 2.000. 2.000. Ia chegar perto aí. 880 aqui, né, Mauro? Foram 1.015, tá? 1.015. Minha nossa, muito sinistro. E aí, o que é o mais frequente aí? Eventos ligados a vento, vendaval, bastante frequente, sinistros de roubo e furto qualificado, e aí principalmente em usinas de solo, né, porque aí tem sistemas fotovoltaicos, tem esses que ficam no telhado das casas e tem aqueles instalados em solo, geralmente em zona rural, então esses aí estão mais sensíveis a sofrer um furto. Então, muito sinistro de furto, vendaval, dano elétrico, queda de raio, são aí os eventos mais frequentes que causam maiores danos aos sistemas fotovoltaicos, tá? Para isso tudo tem cobertura. Tem cobertura. E aí falando das coberturas, né? Hoje esse é um produto bem comum, aí acho que a maioria das seguradoras já tem esse seguro específico. E o que vai diferenciar, e aí a dica que eu dou para quem é corretor e estiver ouvindo aqui, assistindo esse nosso bate-papo, é escolher uma seguradora e entender
as condições gerais, que são as regras do produto, né? O que esse seguro vai cobrir. Por quê? Tem seguradora que vai ter uma cobertura all risks para esse tipo de equipamento. E o que significa esse all risks, né? Olha aí, Isso. Todos os riscos. Destrói aí, já destrói aí. All risks, pelo que eu lembro do inglês ali, é todos os riscos, né? Só que não, assim, né? Só que não. Opa, tem mais você. Só que não. É todos os riscos, exceto que é risco excluído. E aí você vai pegar nas condições gerais, normalmente tem 10 páginas de riscos excluídos, né? Então, você falar para o seu cliente que é um seguro all risks que cobre tudo, é uma mentira, né? Não cobre tudo. Existem lá vários riscos excluídos. E existem seguradoras que têm, nas suas condições gerais, um seguro multirrisco, né? Ou seja, ela não vai... Qual que é a lógica é invertida. Então, o all risks ele vai cobrir tudo menos o que é risco excluído. Sim. E o multirrisco não, já vai falar, eu cubro isso, isso, isso e isso. Particularmente, eu prefiro trabalhar com produtos multirrisco, porque fica mais fácil até para o cliente entender. Está escrito lá, eu cobre incêndio, explosão, queda de raio, vendaval, granizo, roubo, e é isso. Então os caras falam, Mauro, se der uma bala perdida, cobre? Cara, tá escrito aqui bala perdida? Não tá. Então, a gente vai, né, porque se a corretora ela não tem o poder de negar um sinistro, né? Então, todas as demandas, a gente manda para a companhia analisar e quem vai indenizar ou negar o sinistro vai ser a seguradora. A gente não pode fazer esse filtro, mesmo que tecnicamente tenha a consciência do que é atendido e o que não é. Mas a gente não pode formalizar, não pode negar isso. Até porque vai que a seguradora lá, enfim, come bola e acaba atendendo. Então, isso tem que ser sempre reportado, 100% dos sinistros, por mais absurdos que sejam, são formalizados para, se for o caso, ter uma negativa formal por parte da seguradora. O que eu estava falando mesmo? Me perdi aqui. Sobre as coberturas, né? A abrangência das coberturas do seguro, né? Isso, e dos tipos, né? de condições gerais, que é multirriscos e multi-itens, né? Que especifica exatamente o que vai cobrir dentro daquela pólice contratada, ou do all risks, que tem exceções, né? Isso, lembrei. Porque se vem um sinistro do tipo, caiu uma bala perdida, e você tem um seguro multirrisco que não está dizendo que bala perdida é um evento coberto, a gente vai mandar para a companhia analisar, provavelmente não vai ser atendido. É provável que seja negado. Então, eu prefiro trabalhar com produtos, né, multirriscos, porque são mais simples, são mais fáceis de entender, e aí fica mais fácil para o cliente também comprar, uma vez que está descrito na própria pólice dele as coberturas, porque aí você pega uma pólice, e a pólice é o contrato do seguro, né? Pega essa luva aí, vocês estão marcando com essa luva. Não, que a gente já tem alguns quadros, né, Mauro, que esclarecem alguns termos. Então, ali, quando tu falou de MVP, quando falou de startup, a gente já tem um episódio, né? O nosso episódio fala exatamente sobre isso. Fala tudo isso, explica tudo isso. A gente já puxou a luva aqui, por isso que a gente não puxou ainda pra ti. Mas, Mauro, Mauro, eu tenho uma curiosidade também, tá? Que é a seguinte. Beleza, já entendi que é importante contratar um seguro específico, porque ele vai me trazer, consequentemente, coberturas específicas que talvez um produto tradicional não, porque não é a finalidade dele, né? Então, a finalidade do seguro é para isso. Bom, mas contrato seguro contigo para proteger meu equipamento de energia solar. A partir de quando que ele começa a ficar amparado com esses tipos de coberturas? Não vem me dizer que é a data inicial da vigência, Mauro. Qual é o marco? Quero saber de ti qual é o marco que o equipamento tem que estar já instalado, o projeto tem que ter sido aprovado já, tem que estar funcionando, como é que é? Quando que inicia a proteção depois de contratado o produto? Legal. Existem aí, Maurício, dois tipos de seguros, né, que podem ser contratados. Um não é pré-requisito do outro, né, mas pensando numa cobertura aí, mais ampla,
o ideal seria a contratação de 2 tipos de seguros. Então, para o período da instalação e montagem desse sistema fotovoltaico, o seguro mais adequado é o seguro de risco de engenharia. Opa, peraí. Agora eu vou pegar porque a gente começou a falar de seguro de energia solar, agora tu tá vindo com outro tipo de seguro. Quer dizer, então, Mauro, que esse tipo... Eu quero que tu explique para nós aí, ajude o Hulk aqui derrubar. Riscos de engenharia é um outro tipo de seguro, então. Exato. Para que ele vai servir exatamente, esse tipo de seguro? Ele vai cobrir danos aos equipamentos durante o período da instalação e montagem. Né? Perfeito. Então, o seguro inclusive roubo e furto qualificado também. Então, se roubarem o equipamento no local da instalação, o pessoal que está instalando derrubar a placa, pode acontecer, tombar pallet, acontece bastante. Deixa eu te perguntar, antes de tu seguir, casos assim, de erro, né, falha na instalação, né, teve um sinistro por falha da instalação, tem amparo nesse risco de engenharia também? Sim, na hora quando a gente fala comissionar o sistema, né, que é energizar o sistema para testar, pode queimar um componente porque foi ligado a algo errado. O risco de engenharia é o seguro que vai cobrir o período da instalação e montagem do sistema fotovoltaico. Então, existe esse tipo de seguro para cobrir toda a parte de instalação e montagem. Ligou, testou, funcionou, beleza. Risco de engenharia caducou. Não existe mais, uma vez que acabou a instalação. Ele é um seguro super rápido, então a vigência dele, a gente pode dizer que vai cobrir somente aquele período em que o profissional, a empresa está instalando o produto, isso? Isso. Ele vai ser super rápido para sistemas menores, mas para grandes usinas ele pode ser bastante longo. Vai exigir, claro. E aí ele é contratado pelo prazo, né? Então, se eu tenho um sistema que eu vou levar, sei lá, normalmente 3 dias para contratar, né, até recomendo, já contrata uns 20 dias de cobertura, porque pode atrasar e tal. Sim. Pode chover, acontecer algum contratempo, né? Mas fato é, a partir do momento que eu terminei, apertei o último parafuso lá na obra, o risco de engenharia, ele acaba. Aí começa, né? Então, o seguro de energia solar, isso? E aí é possível contratar o seguro, que o nome técnico, né, é o seguro de riscos diversos equipamentos. Riscos diversos. Que vai cobrir o gerador fotovoltaico após o término da instalação. Seria correto falar, então, que dentro desses riscos diversos, o equipamento de energia solar é um desses riscos? É um dos equipamentos cobertos por esse ramo de seguro. Por esse ramo. O seguro de riscos diversos equipamentos. E aí, por que foi necessário um produto específico, né? Porque ele vai normalmente atender equipamentos móveis, estacionários. Então, é um seguro de trator, por exemplo. Né? E aí, como que você vai aplicar a regra de um seguro que foi pensado para um trator num sistema fotovoltaico? Você concorda que são coisas completamente diferentes, né? Só que no passado era meio que a mesma coisa, assim, acabou. E aí, com o passar do tempo, as companhias vieram evoluindo para adequar, inclusive, as condições gerais, as regras do produto, né? São coisas bem, bem diferentes. E existe alguma questão de precisar que o equipamento esteja funcionando, por exemplo? Porque a gente sabe que, apertei, entreguei a instalação, tá tudo certo. Precisa que o equipamento esteja funcionando, porque assim, aí tu me corrige aqui, tá? Mas normalmente quando a gente termina a instalação, o equipamento ele não está necessariamente ainda funcionando, né? Ele precisa ainda passar por tem que ligar ele, né? Enfim, tem que estar conectado com a companhia de luz. A partir desse momento que eu dei o último parafuso e terminei a instalação, né? E tu comentou que já tem o amparo do produto RD, né? Como que funciona? Precisa estar já com o ok da companhia de luz? Precisa estar funcionando para que eu tenha o amparo do meu produto específico, né? Do meu seguro específico? É uma boa pergunta, tá, Jéssica? Inclusive, o maior sinistro individual que a gente já atendeu foi uma situação assim.
um sinistro de mais de 1.200.000 e poucos mil reais, tá? De furto de cabos de uma usina grande. O que eu recomendo, né? Tem que estudar as condições gerais, as regras do produto. Normalmente, nas condições gerais do seguro de riscos diversos, hoje, no dia a dia a gente fala RD equipamentos, né? Sim. O seguro abrevia, né? Normalmente, as condições gerais do seguro de RD equipamentos não vai falar nada, não traz nada com relação a isso. O que traz na parte de riscos excluídos, com certeza vai ter lá em algum lugar assim, a instalação e montagem na parte de riscos excluídos. Por quê? É o risco de engenharia que vai cobrir o período da instalação e montagem. Então, se nas condições gerais do produto eu não tenho nenhuma restrição dele estar ligado ou não, já vai atender. Até porque a gente teria um limbo aí, né? Porque se o objeto do seguro de risco de engenharia é a instalação e montagem, então eu terminei a instalação e montagem, não tenho mais obra, seguro, não posso mais contar com ele. E para eu contratar o outro, sistema tem que estar ligado. Para eu ligar o sistema, eu dependo da concessionária que me atende, dependendo do local, leva aí 6 meses. Nossa. E nessa janela, quem que vai atender, né? Pode acontecer um monte de coisa, né? Teria que ter um terceiro tipo de seguro para abranger esse lapso aí de tempo, né? Não. E outra, eu tenho um sistema fotovoltaico na minha casa que está homologado e está funcionando, tá? Aí dá um problema qualquer na parte elétrica da minha casa e meu sistema desliga. Aí dá um vendaval e voam uns módulos. Aí a companhia não vai atender porque o sistema está desligado. Qual que é o nexo causal entre o sistema estar ligado e desligado para atender um sinistro de vendaval? Não existe. O que influencia, né? Tá ligado? Não influencia. Então, é legal se atentar às condições gerais, mas via de regra, isso não vai fazer diferença para o RD, tá? Mas eu ressalto aqui que é bom sempre ver as condições gerais da seguradora que você vai trabalhar. Show. Aí, ó, já ouviu um barulho. Lá vem. É o Papai Noel. É o Papai Noel. Por que pintou a sineta? Por que pintou a sineta, Mauro, Jéssica? Porque é mais um quadro que está estreando aqui dentro do novidade. Segura que é nós. Novidade. E a novidade, gente, é o quadro Pergunta do Astronauta. Então, roda a vinheta. Quem é esse astronauta aí, né? Nossos internautas, galera que fica nos acompanhando aqui, que manda as perguntas quando a gente faz a provocação lá, né? A gente costuma chamar carinhosamente o nosso internauta, Mauro, de astronauta, né? Os membros que nos acompanham lá no nosso canal no YouTube, você aí que nos acompanha, tá sempre nos prestigiando ali no Instagram, no Spotify também. E esse pessoal, esses nossos astronautas, trouxeram algumas perguntas para a gente fazer aí para ti, Mauro. E a gente vai estrear esse quadro aqui, lendo e trazendo algumas perguntas para tu ajudar aí a responder a nossa galera que nos acompanha, né? Posso começar, Jéssica? Pode Trazendo começar. Aqui a pergunta da Kellen Cristine, né? Nossa querida Kellen Cristine, que nos acompanha sempre lá no Instagram. Ela está perguntando o seguinte para ti, Mauro. Ela até trouxe aqui nas palavras dela, né? Quando a gente está passando numa rua, a gente vê aquele monte de plaquinhas lá em cima dos telhados das casas, que, como tu falou, podem não estar exatamente nos telhados, né? Pode ser no chão, como as usinas, né? E a gente acha que aquilo lá é vidro, não sabe exatamente qual é o material, né? Mas vê aquelas plaquinhas que parecem vidro, né? Ela está perguntando se no seguro de energia solar, o RD, né? Ele cobre apenas aquela parte que fica lá em cima do telhado, né? Ou não? O que tu diz aí? O que tu pode responder para a Kellen? Não, legal. A Kellen já está esperta aí, porque o sistema fotovoltaico, Maurício, Jéssica, o pessoal que está nos acompanhando aí, ele é composto de vários... existem outros componentes além das placas que a gente enxerga no telhado, né? Tem a estrutura de fixação dessas placas, existem os cabos, existem dispositivos de proteção contra surtos elétricos e existe também o inversor.
O inversor é o equipamento que é o cérebro do sistema, tá? O inversor é o que vai converter a energia gerada nas placas para a energia que a gente usa na tomada em casa. Basicamente é isso que o inversor faz. Então, um seguro específico para equipamento de energia solar vai cobrir o gerador completo, todos esses componentes. Legal. O inversor é como se fosse, fazendo uma analogia que a gente estava falando há pouco do automóvel, é o motor do equipamento. É como se fosse o motor do equipamento. Inclusive, cérebro. Falando de valor agregado unitário, é a parte mais cara do sistema, né? Muito importante ter seguro, então, completo, né? Que abranja não só os painéis, os módulos voltaicos, né? Como tu chamou, mas também essa parte que a gente não vê, né? Que faz funcionar o equipamento. E o inversor é o que normalmente é o mais visado em caso de roubo e furto. Olha aí. Porque, imagina, o cara furtar um módulo pesa em torno de 20 quilos em média. Tá? Vai depender da potência, da dimensão, Sim. Mas aí pesa em torno de 20 quilos. E o cara subir num telhado, desmontar aquilo de lá, puxar vários, porque não vale a pena, não vai roubar tirar um. Você vai... Aí você tem que ter, sei lá, um caminhão, uma caminhonete. Então é muito improvável, né, que um furto de módulos. Agora, o inversor, normalmente ele é um equipamento que ele tem que ter fácil acesso a ele, até por questão de segurança e tal, se precisar desligar alguma coisa. Então é um equipamento que normalmente está no local de fácil acesso. E ele é mais ou menos do tamanho de um aquecedor de gás de passagem. Assim, pequeno. E fica pendurado na parede. Então, o inversor é que o cara consegue puxar, arrancar e levar. E é o equipamento, a parte mais cara do sistema. É o mais visado, inclusive, para esse tipo de evento, de sinistro, de atendimento de seguro, em casos de roubo e furto qualificado. Então, Keren, fica tranquila que além daqueles painéis lá em cima do telhado, também todos os outros equipamentos ali vão ter cobertura. Vão estar amparados, né? Isso. E eu tenho aqui a pergunta da Duane Silva, minha parente, né, Silva? Mauro, ela tá perguntando aqui pra gente, tá? Até tu já comentou no nosso bate-papo aqui, mas o que ela precisa se preocupar, né? Quais são os riscos a que o equipamento está exposto, né? Quais são os tipos de sinistro que pode acontecer, né, para esse equipamento? Campeão disparado, Jéssica, vendaval. É o mais frequente, o mais severo, né? Vendaval, roubo e furto qualificado, queda de raio, dano elétrico, granizo são aí os eventos mais comuns. Eu falo de granizo, né? E aí vocês estão no sul, né? Eu também, aqui no sul a gente tem aí algumas chuvas de granizo, né? Que inclusive o pessoal que trabalha com seguro de carro atende muito para-brisa, né? Que quebra quando cai uma chuva de granizo maior, precisa acionar cobertura para trocar vidros e tal. Esse tipo de granizo vai danificar também um módulo, tá? Então, acontece, enfim, não é qualquer granizo que vai danificar, mas esse tipo de granizo vai quebrar também. A gente já atendeu alguns casos assim. Os chamados eventos climáticos, né, Jéssica? Aqui a gente está bem exposto, né? Muito. Verão, queda de raio também tem bastante dano elétrico, né? Causa bastante dano elétrico, né? E dano à estrutura física também do equipamento, né? Agora, Mauro, eu tenho uma pergunta aqui do nosso astronauta, o Alexandro Berend. Acho que é esse o nome do nosso sobrenome do nosso astronauta. Eu acho que ele está pensando, inclusive, até em instalar um equipamento, porque ele trouxe assim pra gente que ele fez alguns orçamentos para fazer a instalação para a residência dele, Mauro. E diz que, em média, ali, os projetos, né, para fazer a instalação através do integrador custam, em média, R$50 mil. Tu conseguiria dizer aí, esclarecer para o Mauro, que ele está perguntando para a gente, quanto é que sairia mais ou menos um seguro num valor de projeto mais ou menos desse valor? Um custo médio hoje, falando de produto de varejo mesmo, de seguradora, tá, Maurício? Vai ficar em torno de 1,2% mais ou menos do valor do equipamento. Anual. Então é um seguro que ele é bem barato, bem acessível, né? Então imagine aí que o nosso astronauta aí para um sistema de R$50 mil, ele tem um custo aí de uns R$600 por ano, mais ou menos. Por ano, né? R$600 por ano.
Isso, é um seguro que ele é bem acessível. Sai mais barato, muito mais barato ele fazer o seguro, né? Se ele tiver um sinistro e ficar um mês com o sistema dele desligado, ele vai gastar muito mais na conta de luz do que no seguro. E 50 mil, investir 50 mil, provavelmente a maioria das pessoas, acredito eu, Mauro, me corrija se eu estiver equivocado, fazem o financiamento, não é? Né? Todo mundo que vai lá desembolsa 50 mil para instalar, né? Ficar sem seguro é um perigo, né? Porque tu, imagina, tu vai ter que custear ainda o teu investimento, que é como tu estava comentando antes, né, Jéssica? Sim. E ainda tem o prejuízo com o próprio equipamento, né? Sem contar que o valor que tu vai economizar aí de retorno, né, de investir nas placas, tu paga rindo esse seguro aí. Bem tranquilo. Então tá, vou pro próximo aqui, que é o Alex Barbosa. Estamos cheios de Alex aqui hoje. O Alex Barbosa tem uma barbearia, né? E aí ele tem placa solar lá na empresa dele. E ele quer saber, né, se prende fogo nessas placas e acaba passando para o telhado, por exemplo, né? Prendeu fogo lá nas placas e aí acabou incendiando lá o telhado também. Esse seguro, ele vai dar amparo só para o equipamento ou ele vai dar amparo para o telhado também? Só para o equipamento. E a recíproca é verdadeira. Então, se o caminho for ao contrário... Por exemplo, imagina que pega fogo na barbearia por um motivo qualquer, ou incêndio doméstico. A gente já teve casos assim, tá? De incêndio, daquela coisa de pessoas que têm costume de acender vela antes de dormir, Sim. Tem um oratório e tal, e vai dormir e acende uma vela pro santo ali, de iniciar um incêndio nesse oratório por causa da vela, que provavelmente acabou caindo, enfim, acesa, queimar a casa inteira do cliente, inclusive o sistema fotovoltaico dele, e aí a apólice do seguro do equipamento de energia solar vai indenizar o valor referente ao sistema de energia solar. E aí, para ele ter o amparo da casa dele, precisa ter um seguro da casa dele. Então, aí o Alex ele tem que fazer um seguro da barbearia dele, e um seguro do equipamento para ele ter os dois atendimentos. Legal, e esse já é respondido. Obrigado, Mauro. Esse foi o nosso quadro aqui, Pergunta do Astronauta. Sempre fique ligado lá que a gente vai trazer essa oportunidade para você compartilhar, a gente falar o seu nome aqui abertamente dentro do nosso programa. Então já posso dizer pra galera ficar ligada no Instagram. Ligadíssima. Que a gente vai ter mais momentos do Astronauta, hein? Então se tu tiver dúvida, chama a gente. Bora, então? Vambora. Mauro, a gente tá se aproximando aí do finalzinho, né? Mas a gente tem uma promessa ainda que o seu Maurício fez lá no início, que é a respeito dos cursos, né, Maurício? Então, assim, como que funciona essa parte educacional, né? Tem algum curso que explica, que fala mais sobre seguro de placa solar ou que fale de equipamento, como que funciona esse equipamento, enfim... Tu tem alguma indicação, né, dessa parte educacional? Ou se tu também, né, tem algum curso que tu dá, alguma palestra que tu fale mais sobre seguro ou sobre o equipamento? Tem sim. Então, vamos lá. Se a gente for pensar em quem quer trabalhar com energia solar, que quer saber mais sobre energia solar, né? Se pesquisar na internet, vai encontrar vários cursos. O Canal Solar é uma referência no mercado, então tem alguns cursos muito legais para quem quer entender mais sobre energia solar. Lá, quando eu estava pesquisando, eu tive dificuldade de encontrar algum curso sobre isso. Acabei achando um curso na Udemy, na época, de um integrador que ele gravou e colocou lá. Eu comprei o curso dele, hoje ele é parceiro nosso, muito legal. Mas, então, assim, tem alguns locais, para quem quer entender mais sobre energia solar, eu recomendaria aí o Canal Solar, que é referência no mercado, então tem bastante cursos. Para quem quer saber mais sobre seguro solar, existe um speed training, um curso rápido na, hoje, Escola Nacional de Seguros, na ANS, eu dou esse curso lá, mais voltado para os corretores, né? Então, seriam aí as duas referências que eu dou. Para quem quer saber mais sobre energia solar, que quer trabalhar com energia solar, Canal Solar.
Depois que você entender um pouquinho melhor sobre energia solar, aí tem uma outra situação. Normalmente o pessoal que vai trabalhar com energia solar tem um perfil mais técnico, né? Normalmente tem ali alguma formação de engenheiro eletricista, alguma coisa assim, mas entende a parte técnica, só que aí para vender. Uma coisa é você conhecer o produto, saber instalar, dominar toda a parte ali de elétrica, mas e para você vender isso para alguém? É outra habilidade, é outra skill que você precisa ter. E aí eu recomendo o pessoal seguir, ou pode até seguir no Instagram, o SolarZ, SolarZ Summit. É um evento que eu participo desde a primeira edição. Esse ano a gente vai ter 9 edições, a primeira agora no mês de fevereiro. E aí é um evento voltado para o pessoal que trabalha com energia solar, com uma pegada mais de vendas e gestão. É um evento presencial? Ele acontece em alguma cidade? Presencial. Lá no próprio Instagram do SolarZ Summit, o pessoal vai conseguir acompanhar aí as agendas, o cronograma. A gente começa agora em fevereiro Cuiabá, março Belo Horizonte, aí vai de norte a sul. Então é muito legal. Existe um outro evento também que acontece em agosto em São Paulo, que é a Intersolar. A Intersolar é um evento aí mundial, ela tem em vários países. Na América Latina, né, ela acontece em São Paulo no mês de agosto. A Electron vai estar lá com stand também, que é o maior evento de energia solar da América Latina. Enfim, alguns números não oficiais, mas eu já escutei algumas pessoas falarem que hoje é o terceiro ou segundo maior evento de energia solar do mundo, né? Só perde para a Intersolar original, que é na Alemanha. Tem uma versão nos Estados Unidos, mas parece que a nossa já está passando a dos Estados Unidos. Mas aí, quem sabe a gente vai lá conhecer o Mauro, então, nesse evento, hein, Maurício? A gente pode... Mauro, o nosso tempo aqui, nosso bate-papo, ele poderia se... Ele tem certeza disso. Vai se estender durante esse evento. Vamos deixar combinado aqui a nossa presença no evento. Vambora. E a gente fazer alguns flashes, alguns vídeos de lá, né? Trazendo um pouquinho mais de conhecimento pra galera que tá nos assistindo, que hoje eu tenho certeza, Mauro, tu conseguiu esclarecer várias dúvidas ali dos nossos astronautas, pessoal aí de casa que tá nos assistindo e que tem curiosidade sobre esse ramo que vem crescendo cada vez mais, né? Tu citou agora há pouco, né? A Alemanha é um conhecidíssimo, grande polo, né? Marco da energia sustentável. Lá, praticamente, onde tudo nasceu, né? Quando a gente fala sobre painel solar, energia fotovoltaica. Tivemos a crise aí energética, né? O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e isso acabou impactando e mostrando pra galera como é importante, né? Aquela dependência da Rússia para outros tipos de energia que não é sustentável. A guerra nos trouxe essa visão de como é importante, né, o investimento em energia sustentável e para que a gente fique tranquilo, né, Mauro, a proteção sobre esses equipamentos que é fundamental, né? Perfeito. Exatamente. Então tá, gente. A gente vai ficando por aqui, né? A gente quer agradecer, Mauro, a tua presença novamente. Obrigada por topar essa viagem com a gente aqui no Segura Que É Nós. A gente espera, né, que a gente possa conversar muito mais vezes. As portas estão abertas para quando tu quiser voltar, né? Se quiser gravar um vídeo, trazer mais, conversar mais de placa solar, de seguro, a gente está super aberto aí. Obrigada de coração por estar aqui com a gente. E não vamos esquecer, né, Maurício, da galera, dá o teu like, te inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, no @seguraquenós. Quer vir conversar com a gente? Manda lá no Gmail, né, o seguraquenós@gmail.com, traz a tua história, quem sabe tu vem aqui conversar com a gente, assim como o Mauro e outras pessoas já estiveram aqui conversando. E Mauro, nós encaminhamos aí para ti, como todos os nossos convidados, a gente encaminha um kit de boas-vindas, né? Não sei ainda, provavelmente tu não recebeu, né? Provavelmente os não. nossos... Tínhamos problema aí com os nossos correios e telégrafos, né? Mas, o correio é normal, né? Mas tá tudo certo, faz Mauro, parte. O que a gente gostaria de fazer contigo agora para finalizar é fazer um brinde, né? Do Segura Que É Nós, que a gente tradicionalmente faz com os nossos convidados, agradecendo de
forma enorme aí a tua presença e já fica a porta aberta para tu retornar aí no outro momento e a gente falar cada vez mais sobre um ramo que eu tenho certeza que em termos de tecnologia vem crescendo bastante, né, Mauro? Vem sim, a cada ano, inclusive, Maurício. Agora, existe uma outra associação muito legal que é a B-Solar, que também, quem quiser conhecer mais, pode procurar o site da B-Solar e vai encontrar bastante informação lá do mercado. A cada ano, né, cada ano que passa, o número de instalações, ele mais que dobra no Brasil, né? Então, a gente tinha, por exemplo, até 2022, em torno de 730 mil sistemas instalados, né? Só no ano passado foram 800 e poucos, ou seja, só no ano passado foi instalado mais do que já havia instalado até 2022, e assim, essa é a força do crescimento da energia solar no Brasil. Incrível, incrível mesmo. Mas então tá, vamos pro brinde? Tu já então pegou aí teu copo? Bora. Então tá. Pega o teu copo, tua xícara aí e segura que é nós! Segura que é nós. Aê. Isso aí.